E olha só, agora pela manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E nós vamos ler um versículo apenas, que é o versículo 52. Lucas 2, verso 52. E vamos ler juntos, irmãos. Você pode acompanhar na sua Bíblia, pode deixar a sua Bíblia aberta e pode acompanhar aqui na tela também. Vamos ler juntos aí esse texto, Lucas 2:52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? E Jesus crescia. E esse texto aqui, o contexto é aquela história quando Jesus tinha 12 anos. Jesus tinha 12 anos, Jesus participava do F3, amém, irmãos? Ele estava no F3, da IB, Jesus tinha 12 anos, e aí eles foram para Jerusalém, como todos os anos, os pais de Jesus, José e Maria, iam para Jerusalém. Os irmãos conhecem a história. O fato é que José e Maria, quando voltaram para casa, esqueceram de mim. Lembra do filme Esqueceram de Mim? Então foi o Esqueceram de Mim, Esse aqui foi a parte 1, Esqueceram de mim, esqueceram Jesus em Jerusalém. Aí quando estavam voltando no meio da viagem, eles falaram assim: cadê Jesus? Cadê o menino? E aí eles voltaram para Jerusalém para procurar Jesus e encontraram Jesus no templo, no meio dos doutores, falando da palavra, discutindo a palavra com os doutores da lei. E aí os irmãos conhecem bem a história. Aí diz que José e Maria pegaram Jesus, voltaram para Nazaré, aonde eles moravam. Eles voltam para Nazaré, e a Bíblia fala que Jesus lhes era submisso em tudo. E aí neste contexto é que tem esse versículo que nós lemos: e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e graça diante dos homens, favor diante dos homens. E então, o que eu queria conversar com os irmãos hoje pela manhã é o seguinte: esse texto aqui fala que Jesus crescia em 4 áreas. Esse texto aqui fala que Jesus, ele crescia e ele cresceu na sua vida em 4 áreas. 4 áreas diferentes. Ele cresceu em sabedoria, que diz respeito à dimensão da mente, sabedoria. Ele cresceu na área física, porque diz aqui estatura, estatura, que é a dimensão física, a dimensão do corpo, a saúde física. Jesus cresceu na área espiritual, porque ele cresceu em estatura e graça diante de Deus, então a área espiritual, e também diante dos homens, nos relacionamentos humanos. Então nós temos aqui Jesus, o texto nos dizendo como o Senhor Jesus, ele cresceu nessas 4 áreas: a sabedoria, a saúde física, a área espiritual e também a área relacional, dos relacionamentos com os homens, os relacionamentos humanos. E eu queria deixar para nós hoje, porque um dos grandes chamados do Evangelho para nós, irmãos, é que nós devemos ser discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Então nós temos que imitar Jesus. E nesse início de ano, eu queria encorajar você também, para que você pudesse colocar os seus olhos e buscar também crescer em 2026, em pelo menos nessas 4 áreas da sua vida. Estabelecer compromissos em relação a estas 4 áreas da sua vida. Em primeiro lugar, essa área da mente, a sabedoria, o crescimento no que diz respeito
a sabedoria. O texto diz que Jesus crescia em sabedoria. Tem gente que envelhece e não fica mais sábia. Envelhece e fica tolo. Não vai crescer, as experiências da vida, a pessoa não vai crescendo em sabedoria. E se tem uma coisa que nesse ano de 2026 eu queria encorajar você, como seu pastor, irmãos, vamos procurar crescer em sabedoria, amém? O que é sabedoria? Sabedoria é um tipo de inteligência que nos capacita a usarmos os conhecimentos para vivermos com sensatez, tomarmos decisões sensatas. Isto é sabedoria. Sabedoria é um tipo de inteligência, eu vou desenvolvendo um discernimento. Eu desenvolvo um discernimento para que me capacita a tomar decisões sábias, sensatas, de bom senso, a evitar coisas, me desviar do mal, porque a palavra de Deus diz que o sábio, quando ele vê o mal, ele se desvia. E o que o tolo faz? O tolo vê o mal e segue em frente. E aí eu pergunto para você, meu querido irmão, quanto dos nossos sofrimentos na nossa vida são resultado das bobagens que a gente faz? Da gente agir com insensatez, agir por impulso. Pensa na tua vida, quanto dos sofrimentos que às vezes eu estou passando, ou problemas, ou dificuldades, que na verdade eu não precisava estar passando, mas eu estou passando porque eu não fui sábio, porque eu não me desviei do mal, porque eu não ouvi a voz do Espírito, eu não tive discernimento. E aí a gente vai lidando com essas realidades. O texto aqui diz uma coisa interessante, que Jesus crescia em sabedoria. Irmão, se Jesus precisava, o que dirá de nós? E olha que com 12 anos o menino já discutia com os doutores da lei. Ele já estava com 12 anos sentado no templo, conversando e fazendo questionamentos para os doutores. Se Jesus precisava crescer em sabedoria, quem aqui precisa em 2026 crescer em sabedoria? Tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Tomar decisões que geram o bem e a vida, a gente se desviar do mal. O que é sabedoria? Sabedoria é uma esperteza para o bem, amém? Sabedoria é uma espécie de esperteza, só que é uma esperteza para o bem, porque existe a esperteza para o mal. Esperteza para o mal é sabedoria? Como é que é o nome de esperteza para o mal? É malandragem, né? O malandro não é sábio, o malandro é malicioso. Esperteza para o mal é malícia, e a Bíblia diz que eu não devo ter malícia, porque malandro é malandro e... Ó a sabedoria popular ruim, que é longe da sabedoria da palavra. Malandro é malandro e mané é... Não, o malandro é que é o mané. Porque a Bíblia diz que quem tem essa esperteza para o mal, vai cair. O sábio, sabedoria é essa inteligência que me faz desviar do mal. É diferente, é outra coisa.
E a gente tem que buscar, meus irmãos, sabedoria. Sabe por quê? Porque, olha, irmão, quanta coisa às vezes a gente tem que lidar na vida só porque me faltou a sabedoria. E eu preciso crescer. Teve um ano, há muitos anos atrás, quando eu cheguei no final do ano, irmãos, teve um ano assim que eu estava quebrado, arrebentado, assim, cansado. Não vou pedir para levantar a mão quem chegou no final de 2025 assim, arrebentado e cansado. Eu estava cansado. E aí eu comecei a fazer o que a palavra de Deus manda, porque a palavra de Deus fala assim: você tem que começar a perguntar para você mesmo: por que você está abatido, ó minha alma? Por que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? Eu estava cansado, estava amargurado. E aí eu orei e comecei a buscar respostas. Por que eu estou assim? Conversar com pessoas, ouvir, ler. O que eu estou fazendo que fez com que eu chegasse nesse ano desse jeito assim, mas tão, irmãos, assim, arrebentado emocionalmente. E aí eu fui aprendendo, e pessoas me falaram, eu fui lendo livros, eu fui buscando na palavra, eu fui aprendendo que eu tenho uma característica que a psicologia, o pessoal chama assim de codependência emocional. Que diabo é isso? Que é um diabo mesmo. Codependência emocional é a necessidade que a gente tem de ter que agradar a todo mundo. E aí, meus irmãos, eu vivia assim, querendo agradar a todo mundo, e eu me arrebentei, porque eu fui aprendendo que quem quiser agradar a todo mundo, uma hora vai desagradar a Deus, e para agradar os outros, eu vou desagradar o Senhor, eu vou atravessar os meus limites. Eu era um pastor de verdade, irmãos, eu era um pastor que tinha gente que me ligava às 10 horas da noite para conversar e eu ia atender. Mas não é conversar assim porque eu quero meter uma bala na minha cabeça, falar bobagem. E a Cristina sabe. E 10 horas da noite eu ia lá para a igreja para atender, 10 horas da noite o irmão queria falar só de futebol. Mas eu, para não desagradar, e eu estava errado. Deu para entender? Porque a palavra de Deus não diz para a gente viver assim. Jesus era sábio, irmãos? Era ou não era? E ele colocava limites? Ele colocava limites. Jesus colocava limites, as pessoas lá, ele falava assim: não, agora parou, agora vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa. Mas eu lá, na minha codependência, querendo agradar todo mundo, e aí eu falei, eu não aguento mais, eu não tenho mais energia para nada. Eu tive que aprender. Aprender o quê? Sabe o que eu tive que aprender? Estava lendo um livro de um pastor, contando suas experiências pastorais, muito parecidas com a minha, e que infartou aos 51, aos 51, e aí ele escreveu muitos livros. Eu estava lendo um livro desse pastor, chama-se John Maxwell, você pode comprar os livros do pastor John Maxwell e ler, que são muito bons. Fica a dica para a sabedoria, amém? E aí eu estava lendo, e o pastor John Maxwell falou assim no livro: uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender na vida é a dizer não. Aprender a dizer não. Porque sabe o que eu fazia, irmãos? Na minha codependência, eu queria agradar a todo mundo. Aí eu dizia sim, 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 sim. Aí eu explodia. Esse desgraçado. Aí eu dizia sim, 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 sim. Aí eu explodia.
Claro. Isso é viver com sabedoria? Não é. Aí eu tive que aprender, e aí naquele ano que estava começando assim, eu falei assim, esse ano eu vou aprender a dizer não. E irmãos, vou dizer um negócio para você, difícil, viu? A gente lidar com os nossos hábitos, porque é pecaminoso esse hábito. Eu tinha um hábito pecaminoso, é difícil eu aprender a lidar. Mas a gente tem que aprender. Aí eu comecei a ir para a palavra de Deus, comecei a pedir em oração para Deus, Senhor, me ensina. E aí um dia eu estava lendo a parábola das 10 virgens. Quem conhece essa palavra, levanta a mão. A parábola das 10 virgens. 5 eram sábias, diz Jesus. Ó a sabedoria. 5 eram sábias e 5 eram o quê? Tolas. Aí as tolas saíram sem levar o carregador do celular junto. Bateria fraca, sem 20% só de bateria, saíram sem levar o carregador. O que aconteceu? Acabou a bateria, não tinha azeite mais na lâmpada para acender a lâmpada, e não levaram reserva. As tolas, elas não pensaram no amanhã. Elas não pensaram para frente, não se prepararam, tolas. As sábias fizeram o quê? As sábias levaram o celular, o carregador, levaram uma bateria extra, levaram azeite, estavam preparadas. Aí diz que o noivo atrasou. Olha, irmãos, o noivo atrasou. Há 2000 anos atrás era o noivo que atrasava. O noivo atrasou. O fogo apagou. As tolas não tinham azeite para acender a lâmpada. As sábias tinham. Aí as tolas fizeram o quê? Vocês lembram? Quando gritaram assim: o noivo está chegando, acordem, o noivo está chegando. Acendam as lâmpadas. As tolas não tinham azeite. O que elas fizeram? Elas pediram azeite para as sábias. Elas pediram o azeite para as sábias. E as sábias disseram o quê? Qual foi a primeira palavra que elas disseram? Não. E eu sempre achei que elas foram egoístas. Essa parábola me incomodava a vida inteira. Eu falava, nossa, essas meninas são egoístas, né? Não ajudaram as amigas, não deram azeite para as amigas. Só que Jesus chamou elas de quê? Sábias. Porque o sábio, ele sabe a hora de dizer não. E quando isso eu li naquele ano, essas coisas foram entrando em mim, eu falei assim, Senhor, eu estou sendo, Senhor, um servo teu, eu estou com a minha lâmpada, Senhor, e eu fui dando óleo para todo mundo assim, Senhor, e agora aconteceu comigo o que as sábias disseram, se eu der óleo para vocês, vai ficar todo mundo na escuridão, e eu encerrei o ano na escuridão, eu não tinha mais alma. Eu tive que fazer o quê? Aprender, reconhecer o meu erro e buscar agora a sabedoria para começar a aprender. Sabe por quê, irmãos? Porque o texto aqui de Lucas diz assim, que Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria não é uma coisa mágica que vem assim e cai em cima da gente, e eu agora era um sapo e de repente eu virei um príncipe, aleluia. Sabedoria, a gente cresce. O livro de Provérbios manda buscar a sabedoria. Você tem que buscar, irmão, buscar, você tem que dedicar tempo, gastar dinheiro, energia, buscando crescer em sabedoria. Porque senão a gente vai vivendo a vida
tomando decisões insensatas. E aí a gente vai patinando e não anda e não cresce. Irmão, envelhecer é diferente de amadurecer, amém? Tem gente que só envelhece, mas não amadurece. Fica repetindo, igual o hamster na rodinha, fica repetindo os mesmos erros, 2024, 2025, e se bobear entra 2026, vai chegar no final de repetindo, é o hamster na rodinha, muito movimento, nenhum progresso, não é verdade? Porque o hamster na rodinha, já viu? Ele corre, não corre? Na rodinha, vai para frente. Quanta gente é assim, muito movimento, nenhum progresso. Porque está faltando o quê? Sabedoria. E Jesus foi crescendo em sabedoria, diz aqui. Então, sabedoria é uma coisa que a gente cresce, irmão, não é automático, é resultado da gente buscar. E se o Senhor está me mostrando algo, falando assim, ó, você está assim hoje, porque você precisa aprender isso aqui, você precisa mudar certas coisas, você precisa começar a mudar a resposta, você está dando uma resposta insensata para um monte de coisas, você precisa se arrepender e mudar, e aprender como fazer, é aprendizado. É um aprendizado, que Jesus cresceu, e eu preciso também crescer, nessa sabedoria da palavra, essa inteligência que me capacita a usar os conhecimentos para tomar decisões que conduzem à vida, decisões que trazem sensatez e vida e bem e prosperidade para a gente. Decisões, sabedoria. Aí a pergunta que eu faço para você: o que você quer aprender em 2026? Você já orou esse ano, para começar o ano, perguntando: Senhor Jesus, a minha alma está assim, assado, Senhor, eu estou tão desanimado com tudo. Você já orou e já ouviu o Senhor falar assim: vamos conversar sobre isso daí? Por que eu estou assim? Por que você está assim, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que está acontecendo? Eu tenho que olhar e perguntar. Porque o sábio faz isso. Porque senão a gente vai vivendo no fluxo e nas pressões e na correria da vida, e aí chega uma hora, meu irmão, que você está como aquelas virgens, está vivendo com insensatez, e o noivo vai chegar, e vai encontrar você como? Como é que o Senhor Jesus vai encontrar você? Tem gente que, ao invés de fazer como aquelas virgens, elas não tinham óleo. A sequência do texto, irmãos, preste atenção, diz assim: elas não tinham óleo. Aí diz assim: o noivo atrasou. Elas foram dormir. Nessa hora, se elas tivessem, o noivo atrasou, a coisa está diferente do meu plano. Se nessa hora elas fossem sábias, elas teriam ido comprar o azeite. Elas foram comprar quando? Quando é que elas foram comprar? Foram correr atrás, para tentar reverter aquele prejuízo horrível, quando já não dava mais tempo. Quantas vezes a gente faz isso? A gente espera para quando não dá mais tempo, quando a porta fechou, aí eu quero. Meu irmão, a porta fechou, passou.
E eu vou dizer um negócio para você, como teu pastor, que se preocupa com você, porque isso já aconteceu na minha vida. Irmãos, a gente perde oportunidades, portas se fecham. E os sábios sabem disso. E aí eles procuram crescer. Eu preciso crescer em sabedoria. 2026 está aí, e Jesus nos ensina: eu preciso crescer em sabedoria. O que você quer aprender em 2026? O que você precisa colocar em oração e aprender em 2026? Para crescer em alguma ação, alguma resposta, decisões. O que eu preciso crescer? Isso é uma coisa que você devia se preocupar. A gente devia se ocupar, mas a gente se distrai. Não é verdade, irmãos? A gente se distrai com tanta coisa que não tem importância. É ou não é? Quem venceu a dança dos famosos? A gente fica, meu Deus, quem foi que venceu a dança dos famosos? E aí, o último capítulo da novela, a fulana ficou com fulano ou não? A gente fica se ocupando, às vezes, com tanta coisa que é inútil, que vai distraindo a gente, anestesiando a gente, e enquanto a gente deveria olhar para nós e falar assim: eu estou assim, mas por que eu estou assim? O que me levou a chegar nisso? Senhor, me dá graça, eu quero mudar, tem coisas que eu preciso, me ilumina, me mostra, Senhor. O que eu preciso corrigir em 2026? Sabedoria. Eu teria mais 3 coisas que Jesus: a saúde física, a saúde espiritual e a saúde relacional, mas eu não vou falar agora, o tempo já passou, eu não fui sábio na administração do meu esboço, irmãos. Mas fica aqui a primeira prioridade. Se nós seguimos Jesus, e se Jesus cresceu nisso, e nós? Eu não preciso crescer nisso e buscar crescer nessa inteligência que me dá discernimento para tomar decisões, me desviar do mal, decisões de vida, e fazer mudanças no coração? Ah, claro que sim. Que livros você vai ler? Quem já fez lista de livro aí para 2026? A minha lista só cresce de livro. Agora eu peguei um para ler. Pastor Charles Swindoll. Anote os nomes, já falei 2 aí, John Maxwell, Charles Swindoll. Pode ler. Pode comprar e ler. E eu peguei um para ler agora, que esse eu quero ler, sabe assim, quero sentar no sofá, uma caneca de café. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Caneca de café. Pastor Charles Swindoll, a biografia de Moisés. Ele escreve uma biografia da história do Êxodo, uma biografia de Moisés. E eu quero aprender, eu quero ler, eu quero que os erros de Moisés me exortem, os acertos de Moisés, o modo como Deus dirigiu Moisés, a palavra de Deus para Moisés, eu quero que seja a palavra de Deus para mim. Vou sentar, quero ler, quero estudar. Que livros? E a palavra de Deus? Você vai dedicar tempo para a palavra, irmão? Porque eu não conheço no mundo e na história nenhum livro que seja uma fonte tão rica de ouro de sabedoria como a palavra de Deus, que é dinamite para nos transformar. Você está colocando isso na tua agenda da tua vida, pensando nisso para 2026? Eu, como teu pastor que se preocupa com você, digo: irmão,
cresça em sabedoria como Jesus. A gente precisa buscar. Que livros que você quer ler? Você tem uma lista? E a palavra de Deus? Busque, irmão, busque. Porque isso não cai automaticamente, não é coisa automática, é resultado da gente buscar. E aí eu vou crescendo nessa inteligência, que vai me dando o discernimento para tomar decisões sensatas. Eu me desvio do mal, eu falo, isso aqui, se tem fumaça, tem fogo, não vou nem brincar com esse negócio, eu me desvio, eu vou, porque eu sou um homem sábio. E Jesus cresceu. E eu encerro só nesse primeiro ponto, amém, irmãos? Vocês ficaram felizes agora de ficar só no primeiro ponto, né, pastor? Mas eu encerro assim, deixando para os irmãos um dos versículos que mais me impressionam em toda a Bíblia. Eu já falei isso aqui. Assim, que me tocam, sabe? E o dia que Deus me deu discernimento, assim, nesse texto, e me serviu, assim, de uma imensa inspiração para a minha vida. O modelo inspirador do apóstolo Paulo. Que homem, que pessoa tremenda para nos inspirar. E ele estava assim, irmãos, no finalzinho da vida, é a última carta canônica que a gente tem dele, no final da vida, ele diz que ele já estava sendo derramado como libação, ele completou a carreira, eu estou no fim da vida, no final. E aí ele escreve, segunda carta dele para Timóteo, capítulo 4, verso 13, e esse texto me inspira, o exemplo dele. 2 Timóteo 4,13, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade. Se fosse hoje, ele ia falar assim: traz o ventilador, né, irmãos? Mas lá estava frio, ele falou para trazer a capa. Traz a capa, ele estava preso em Roma, ele seria morto pelo Império Romano. Preste atenção: quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também o quê? Especialmente, sublinhe isso, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O apóstolo Paulo está no final da vida e ele quer ler. O apóstolo Paulo está no final da vida e ele quer aprender. Isso não é inspirador, irmãos? Isso não toca você? Esse homem está preso em Roma. O Império Romano só falta agora mais um julgamento para ele ser condenado, e ele sabe que ele vai ser condenado, porque é Nero que está no poder, ele sabe, e ele está no final da vida, e mais do que isso, aqui, meus irmãos, quando ele escreve isso, ele já escreveu Romanos. Você consegue entender? Se fosse Timóteo, eu ia mandar um WhatsApp de volta para ele. Falei: Paulo, o que você precisa aprender? Eu não vou levar os livros, Paulo, você escreveu Romanos. O que mais você tem para crescer, homem? E Paulo ia dizer assim: eu quero ler. Traz os livros, especialmente os pergaminhos, porque eu quero aprender, eu tenho coisas para crescer, eu estou vivo e eu quero conhecer mais o Senhor Jesus, a graça de Deus, as dimensões de tudo isso. Mas Paulo, você já escreveu Efésios. Eu sei, mas eu ainda tenho coisas para aprender. E a gente? Quem aqui já escreveu Efésios aí? Muita gente nem leu Efésios. Nem leu.
Sabe nem do que eu estou falando. Efésios. Agora, olha o exemplo inspirador desse homem. E eu falei um dia para Deus assim, quando isso veio no meu coração, eu falei para o Senhor Jesus assim, eu falei, Senhor Jesus, eu quero ser assim quando eu ficar velho. Eu quero estar velhinho, se o Senhor permitir, eu quero estar velhinho. E eu quero continuar lendo, curioso, aprendendo. Timóteo, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Infelizmente, muitos crentes que eu conheço ficariam só com a primeira parte do versículo, traz só a capa. Para eu ficar quentinho aqui nessa cela, só traz a capa e só. Não precisa trazer mais nada, porque Jesus crescia em sabedoria. Crescia na sua questão física, a saúde física, tinha preocupação com o seu corpo. Jesus crescia em graça diante de Deus, no seu relacionamento com o Pai. E Jesus também crescia no favor dos homens, nos seus relacionamentos com as pessoas. Ele crescia. E eu e você, em 2026, vamos buscar o quê? Que a gente possa crescer. E se tem uma coisa que eu sei que eu preciso continuar crescendo como Paulo até o fim, é crescer no aprendizado. Porque gente sábia gosta de aprender. E que a gente procure aprender, para que a gente não fique andando na vida tomando decisões insensatas e tolas. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar?